Lei Geral de Proteção de Dados Histórico. Vamos iniciar o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e, para iniciar esse estudo, é preciso verificar o seu histórico, apontando, portanto, por que essa lei surgiu e quais os principais interesses envolvidos. E a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais trata do que a proteção ao tratamento de dados pessoais, sejam eles físicos ou digitais, conforme é disposto na Lei 13.709, que determina que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, portanto, ela abarca o tratamento de dados, seja em meios físicos ou meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, reforçando que essas normas são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E como essa lei tem maior desenvolvimento na Comunidade Europeia, e é justamente o continente que mais protege os dados de seus cidadãos, vamos iniciar por eles. Lembrando que em 1958 houve a criação da Comunidade Europeia através do Tratado de Roma e atualmente é regulamentado pelo Tratado de Lisboa, de 2007. Com o advento das grandes transformações tecnológicas, houve um implemento gigantesco de dados após o surgimento da web, o que começou a preocupar a Europa. Por força disso, foi criada a Convenção 108 do Conselho da Europa, que é a Convenção para a Proteção de Indivíduos com enfoque no processamento automático de dados pessoais. E atualmente existem 120 países que assinaram essa convenção. Lembrando que o sistema ONU tem 176 países que formam essa organização. Portanto, é significativo o número de países que aderiram à Convenção 108. Lembrando que ela não é uma convenção da ONU, e sim do Conselho da Europa. E em 1995, por força de recomendações da Comunidade Europeia que visava ampliar o controle sobre os dados pessoais, surge a Diretiva 9546, que é do Parlamento Europeu e do Conselho da Comunidade Europeia, sendo extinta posteriormente pelo Regulamento da União Europeia 2016-679. E em seu artigo 1º, ela já fala os objetivos da diretiva, que é fazer com que os Estados-membros assegurem, em conformidade com a presente diretiva, a proteção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente do direito à vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. E reforça que os Estados-membros não poderão restringir ou proibir a livre circulação de dados pessoais entre os Estados-membros, por razões relativas à proteção assegurada por força do inciso 1 do artigo 1º. Portanto, deverá haver a proteção ao tratamento de dados sem haver a restrição da circulação desses dados. E para que isso seja feito, diante de empresas tão grandes como temos hoje em dia, maiores do que continentes em relação ao número de pessoas, somente o impacto financeiro pode efetivamente dobrar a cerviz dessas empresas. A partir daí, diversos países da Comunidade Europeia começaram a implementar suas leis com implicações financeiras severas para aqueles que descumprissem as diretivas. Finalmente, em 2007, a Comunidade Europeia adere à Carta de Direitos Fundamentais da própria União Europeia, que foi assinado de forma conjunta ao Tratado de Lisboa de 2007. E o artigo 7º fala que todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações. E o artigo 8º assevera que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam respeito. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal para fins específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva retificação.
e ainda que o cumprimento dessas regras fica sujeito à fiscalização por parte de uma autoridade independente. A partir daí, com uma série de regulamentos que foram inseridos nessas legislações, foi-se proibido a transferência de dados para países sem a proteção devida em relação ao tratamento de dados, portanto, forçando um isolamento digital aos países que não aderissem a isso. E, obviamente, o isolamento digital seria, atualmente, um grande prejuízo econômico para essas empresas. Por outro lado, no Brasil, já estavam havendo algumas iniciativas para a proteção dos dados. Podemos apontar o artigo 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor, que fala sobre a proteção ao banco de dados e ao cadastro de consumidores, dando início à conceituação da autodeterminação informática, que veremos mais adiante, mas que estava sendo amplamente difundido na comunidade europeia. Em 2011, surge a Lei de Acesso à Informação, a LAI, que é a Lei 12.527. Em 2012, finalmente a Câmara dos Deputados passa a tramitar um projeto de lei de número 4060 de 2012, que visava implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2014, surge a Lei 12.965, que é a Lei Geral da Internet. Entretanto, em 2016, na Comunidade Europeia, é implementado o Regulamento 2016-679, que é o Regulamento Geral da Proteção de Dados de Pessoas Singulares, que, conforme vimos, substitui a Diretiva 95 e passa a vigorar a partir de maio de 2018. Em 2017, é proposto pelo Parlamento e pelo Conselho da União Europeia o Regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrônicas, que se encontra atualmente em estudo para a efetiva implementação. Daí, em 2018, por força da entrada em vigor das leis da União Europeia, é promulgada a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que terá vigência integral a partir de 15 de agosto de 2020, tendo vigência atual somente os artigos relativos à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, criada pela Lei 13.844. Por fim, em 2018, surge a Convenção 108+, do Conselho da Europa, que é um aprimoramento da Convenção 108 de 1981. Essa convenção é mais minuciosa e mais rígida do que a convenção anterior, sendo realmente um plus à convenção. Dessa forma, fica clara a importância da necessária mudança das empresas nacionais em relação aos seus paradigmas e em relação aos seus processos. Primeiramente, por força do compliance, que diz respeito à conformidade legal da empresa, pois ela visa a proteção da imagem da empresa e do governo de forma geral. Afinal de contas, quem vai abastecer a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, de forma geral, serão as multas aplicadas para as empresas que não cumprirem essas determinações. Temos ainda a proteção do passivo digital, pois atualmente grande parte das informações que giram no mundo corporativo são digitais. Dessa forma, isso pode gerar um impacto na perda das informações, causando prejuízos financeiros às empresas. Temos ainda, como consequência do não cumprimento do compliance, as multas que serão aplicadas e a consequente perda de clientes, por falta de confiabilidade. Isso gera um impacto indireto no lucro da empresa. Por fim, mas não menos importante, temos os prejuízos com reparações por dano moral e material que impactarão a empresa por força do passivo judicial. E aí, nesse caso, teremos diversas regras em relação ao Código Penal, ao Código Civil, ao Código de Defesa do Consumidor, gerando impactos diretos no lucro da empresa. Dessa forma, é possível perceber que para que as empresas efetivamente cumpram a legislação, elas vão sentir no bolso o impacto disso. Aliás, isso é o que eu sempre informei em meus estudos, pois o que faz efetivamente uma mega empresa ou uma pequena empresa cumprir a lei é o impacto financeiro que isso gera no seu negócio. E isso está relacionado à análise de custo-benefício que qualquer pessoa faz em relação a algo que irá fazer. E a empresa, embora
para algumas correntes não tenha personalidade, os acionistas e diretores da empresa personificam a sua vontade, pois caso o valor de uma ação caia, o acionista retirará os seus recursos dessa empresa, forçando os diretores da empresa a fazerem alguma coisa para que esses recursos retornem. E caso isso não seja o suficiente para convencer você, temos uma lista de impactos reais causados a diversas empresas desde 2016 até 2018, prejudicando milhões de clientes ao redor do mundo. E é importante salientar que todas essas empresas tiveram que entrar em contato com os seus clientes ou informá-los de alguma forma, explicitar em público o alcance do impacto desses vazamentos de dados, com consequente impacto nas suas imagens, e tiveram que demonstrar as providências tomadas para a reversão desses problemas, tanto em relação aos clientes como em relação aos seus bancos de dados, implementando significativamente os custos de suas operações. Por isso é tão importante o estudo e a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, tanto para empresas como para pessoas físicas. E a partir de agora, vamos nos aprofundar nesse estudo. E caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar em cada um desses links para ser direcionado à respectiva lei ou mesmo à reportagem relativa ao assunto que abordamos nessas aulas.